Graça e paz, meus queridos. Sou o pastor Juarez, da Igreja Evangélica Missão para o Mundo. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez uma porção da palavra de Deus e peço ao Senhor que seja uma palavra que vá ao encontro da sua necessidade, que vá ao encontro do seu coração e que surta o efeito que o Senhor quer que seja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 56, versículos 1 a 3, e diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo e me atacam e me oprimem. Os meus inimigos se pressionam separar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. É esse o procedimento, meus irmãos. Neste salmo a gente vê Davi enfrentando mais uma dificuldade. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha a bênção, a proteção e o carinho, o cuidado de Deus, mas como todos os seres humanos passam por dificuldade. Vemos Davi, um guerreiro acostumado a enfrentar lutas e batalhas, passando por um momento de incerteza, pois não era comum para uma pessoa como Davi, um guerreiro do seu nível, do seu quilate, ter medo, se sentir acuado em determinada situação, pois todos conheciam, a história de Davi, conheciam sua fama, o seu talento, e Davi já tinha escrito a sua história, já tinha deixado a sua marca na história, quando derrotou o gigante Golias. E hoje ele se encontrava nesta cidade de Gat, onde ele tinha tinha tido essa luta, e no confronto ele acabou, então, derrotando Golias, e era onde ele estava buscando se esconder. Esconder por quê? Porque naquele momento Davi estava enfrentando uma das maiores dificuldades, uma das maiores batalhas que ele teve. Ele estava fugindo do rei Saul e ele tinha então buscado esconderijo nessa cidade porque Saul perseguia, não dava tréguas a Davi, ele queria tirar a vida a qualquer custo. E Davi então se refugiou nessa cidade de Gates e ele estava então havia sido preso, pelos filisteus nessa cidade, e estava sendo ameaçado, sua vida estava em perigo, passando por um tempo bastante difícil, mas é aquele tempo, que às vezes, como acontece comigo e com você, quando estamos passando uma dificuldade, nós temos a nossa fé abalada, a nossa confiança abalada, passamos por uma crise de existência, se é que podemos dizer assim. Então, não é incomum e não é vergonhoso para ninguém ter esse tipo de situação. Nós somos afligidos. A nossa alma, o nosso coração, ele é constantemente atacado. E nós, por vezes, nos vemos nessa dificuldade. Às vezes nós nos sentimos desprotegidos até do cuidado de Deus. O que não é verdade, Mas nós, por vezes, acabamos pensando isso. Então, Davi estava passando por esse tempo de dificuldade e lembra-nos, que nós também já passamos. E possivelmente passaremos por outras dificuldades. Vencemos umas, outras novas virão. Mas como Davi, nós também somos valentes em muitas áreas das nossas vidas. Nós somos fortes nelas, somos vigorosos, destemidos, preparados para enfrentá-los com muita tranquilidade e confiança. Porém, em outras áreas nós somos temerosos, nós somos fracos, nós somos despreparados, somos inseguros, e muitas vezes totalmente à mercê de uma determinada situação. Nós achamos que nós não temos como lidar com isso, que nós não vamos dar solução. E a maioria das vezes nós temos razão, porque a solução não vem de nós mesmos, não vem na nossa força. A solução vem do Senhor. Mas tudo isso não é motivo de vergonha, não. Pois somos humanos e, como tal, temos virtudes e fraquezas. Temos coragem, mas também temos medo. Medo esse que, quando ele está na medida certa, é muito benéfico para a nossa saúde, na nossa vida, porque ele estabelece limites, evita que nós nos coloquemos em risco desnecessário. Então, ele, quando de forma equilibrada, ele nos tira de muitas situações difíceis, livra-nos de muitas enrascadas. E como vemos aqui, Davi, no versículo 1, ele então expressa essa angústia, que ele estava passando, esse medo, esse tempo difícil, e ele diz assim no versículo 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Como eu disse, nós, como Davi, somos diariamente atacados pelos mais diversos tipos de opressão, porque o nosso inimigo ele não descansa,
ele não dorme, ele não se cansa, ele conhece todos os nossos passos, conhece principalmente as nossas fraquezas e os nossos medos e as nossas deficiências. E é exatamente aí onde ele ataca. Ele não nos ataca onde nós somos fortes, ele vai atacar onde nós somos fracos, onde nós caímos e por vezes achamos que não vamos conseguir levantar. Por isso estamos sujeitos a todo tipo de ataque de Satanás. Muitas vezes usando pessoas do nosso convívio, pessoas da nossa família, da nossa intimidade, usando coisas que jamais imaginaríamos que seria usado. Mas Satanás, ele não tem pudor, ele não tem limites, ele não se incomoda em usar a mais baixa forma de ataque. Somos oprimidos às vezes por problemas familiares, por problemas financeiros, problemas de relacionamento e tantos outros que aparecem e se colocam em nossa vida, muitas vezes sem pedir nenhuma permissão. Eles vão entrando, quando nós vemos já está instalado e nós temos que aprender a conviver e lutar com ele. E é nestas horas, meus queridos, é comum a insegurança, a dúvida, a falta de força e o medo se abaterem sobre nós, como aconteceu com Davi. Porém, nós devemos ser sábios como Davi, ter o conhecimento de Davi, ter a fé que Davi teve. Pois nesse momento de dificuldade, tantos outros, relatados principalmente nos Salmos, nós vemos que Davi, em todas as vezes que ele enfrentava dificuldade, ele recorria ao Senhor. E desta vez ele não foi diferente. Ele estava se sentindo atacado, oprimido, numa dificuldade, em luta, mas ele no versículo 13, ele diz o caminho, ele deixa o caminho para nós que passamos por esses tempos difíceis. E o versículo 3 diz assim: mas eu, quando tive medo, confiei no Senhor. Outras versões diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei no Senhor. Embora estivesse sendo atacado e com medo, Davi sabia onde procurar a resposta, o refúgio, o alento, a esperança que lhe faltava, a coragem que lhe faltava. E assim também, nós devemos percorrer esse caminho. Nós sabemos que é no Senhor, que nele está a nossa salvaguarda, a nossa segurança. É no Senhor que estará a nossa proteção de todo o mal. Meus queridos, não importa o tipo de problema que você esteja passando, que você esteja enfrentando, não importa a incerteza, a insegurança que lhe invade o ser, não importa o medo que você esteja sentindo. Se você tiver a certeza de onde você está em buscado refúgio, conforto ou força para enfrentá-los, isso em nenhum momento será problema. É mais um aprendizado. Eu digo e acredito que toda a dificuldade vem para que nós melhoremos um pouco. Toda a prova vem para que nós sejamos capacitados para passar ao próximo nível. E na vida cristã, na vida diária, nós somos testados e provados para que nós possamos assumir um novo cargo, um novo passo, uma nova etapa, uma nova fase das nossas vidas. E essa certeza nós temos, por exemplo, que Deus é o nosso conforto e a nossa guarda. Está escrito em 2 Tessalonicenses 3:3, mas fiel é o Senhor que vos confortará e vos guardará do maligno. Salmo 91:2 diz assim, que ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, também no Salmo 46. Direi ao Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e é nele que confiarei. Ele é a nossa torre forte, Provérbios 18:10. Ele diz assim que ele é a nossa torre forte e ele vai nos levar para o alto retiro, quer dizer, numa segurança, num outro nível de segurança. Provérbios 18:10, então, ele diz assim, torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Isaías 26:3 diz que o Senhor nos conservará em paz. Diz assim o verso, tu conservarás aquele cuja mente está firme em ti. E assim nós temos tantas outras, citações bíblicas. Jeremias 31:25 diz assim, porque satisfiz a tua alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Que é uma promessa melhor que essa, de tantas outras que nós temos dentro da Bíblia e que os nossos antecessores, profetas, os homens de Deus, os apóstolos, os discípulos experimentaram e que nós experimentamos todos os dias.
A segurança no Senhor, não há outro caminho, não há outra expectativa. É nele que nós devemos confiar, é dele que nós devemos esperar a nossa força, e é nele que nós vamos depositar tudo aquilo que nós temos, nossos medos, nossas angústias, nossas alegrias, as coisas boas, as coisas ruins. Lança sobre mim o teu fardo e eu vos aliviarei, diz a palavra. Mas acima de tudo, meus irmãos, meus queridos, quem está ouvindo esse vídeo, né? Tenha certeza que não há lugar melhor para buscarmos, não há melhor lugar para estarmos, não há melhor lugar para recorrermos do que recorrer a Deus. E eu gostaria de repetir, então, o versículo 3 do Salmo 53. Aquela certeza de Davi, a esperança de Davi, que ele sabia que não ia ficar sem resposta, ele sabia que não ia ficar sem a proteção, a segurança e o cuidado de Deus. E ele fala, então, assim, mas eu, quando tiver medo, confiarei no Senhor. E é isso aí, meu irmão, meu querido, minha querida amiga, né? Vocês que estão passando, de repente, por um momento de dificuldade. Confia no Senhor, espera no Senhor, ore para o Senhor, porque é daí que vem a resposta. E o Senhor não dormir, Ele vai te atender ao tempo certo. Fica com Deus, uma boa semana, que Deus abençoe a tua vida, o teu trabalho, a tua casa, e nos vemos em outra oportunidade. Um abraço, fica com Deus.